Em artigo publicado no Globo do dia 21, Miriam Leitão reconhece que houve falha generalizada no sistema de acompanhamento do que se passa no país. Um dos culpados é a própria imprensa. Não vimos que o dinheiro era farto demais no PT para ser de boa fonte. A admissão da verdade, mesmo tardia, pode ser um mérito, contanto que não venha acompanhada de novas mentiras incumbidas de embelezar os erros confessados, dispensando o pecador de tentar corrigi-los e ainda autorizando a cometê-los de novo com consciência tranquila. Miriam começa por mentir no uso do verbo. Não vimos. Uma pinóia. Eu vi tudo, denunciei tudo, expliquei tudo, escrevi artigo em cima de artigo, no próprio Globo, para alertar contra a criminalidade petista. A resposta de meus colegas veio sob a forma de silêncio desdenhoso, rotulações pejorativas, boicotes, risinhos cínicos com ar de superioridade e supressão abrupta de minha coluna em 3 órgãos de mídia. O mínimo indispensável de honestidade exige, daquele que admite por fim fatos longamente negados, o reconhecimento ao mérito de quem não foi ouvido quando os proclamou em tempo. Esse mínimo está infinitamente acima do que se pode esperar de quase todo o jornalismo brasileiro. Miriam, por exemplo, em vez de cumprir sua obrigação moral para com o colega que pagou por dizer a verdade, faz o elogio dos que ganharam para omiti-la. A mídia brasileira, diz ela, é competente, ágil, investigativa, independente. Se errou, é a conclusão implícita. Foi por distração sem malícia. 4 episódios bastam para mostrar quanto isso é falso. Quando apareceram os primeiros sinais claros da corrupção petista, no Rio Grande do Sul, a classe jornalística, em vez de investigá-los, foi em peso oferecer uma manifestação de desagravo ao suspeito, o governador Olívio Dutra. Denunciei isso na 0 hora de 2 de dezembro de 2001. 2. Quando o deputado Alberto Fraga disse ter provas da ajuda financeira das Farc à campanha do PT, muitos jornais omitiram a notícia por completo, outros a esconderam num cantinho de página, vê denúncia assombrosa. Quando a revista Veja voltou ao assunto, o resto da mídia tampou os ouvidos. 3. Quando mostrei no próprio Globo que uma denúncia contra o Exército, a qual rendera ao repórter Caco Barcelos o prêmio imprensa, era não apenas falsa mas fisicamente impossível, como reagiu a bela consciência da classe jornalística? Averiguando. Nada disso. Mais que depressa deu um segundo prêmio à pseudo-reportagem, vê os novos ditadores. 4. Por fim, as atas do Foro de São Paulo e até a existência mesma dessa entidade, a mais influente organização política da América Latina, cujas atividades o povo tinha o direito e a urgência de conhecer para poder julgar a política nacional, foram sistematicamente ocultadas por toda a mídia durante 15 anos. Se divulgadas, jamais o eleitorado teria caído no engodo petista. A omissão de tantos jornalistas ante a depravação do PT não foi um lapso involuntário. Foi cumplicidade consciente, pertinaz, criminosa. A corrupção da política vem da corrupção da cultura, e não ao contrário. E a corrupção da cultura é obra de 3 agentes principais: universidade, igreja e mídia. Por esses 3 canais injetou-se na mente do povo, ao longo de mais de 3 décadas, a substância entorpecente que o tornou refratário a qualquer denúncia contra a esquerda e o induziu a apostar a bolsa, a vida e o futuro na idoneidade do PT. E ainda sobrou anestésico bastante para amortecer os crimes do próprio anestesista. Eumeior 1:8. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva leva uma vida invejavelmente rica e apaixonante, mas num ponto ele tem razão de se queixar: é o homem mais incompreendido do Brasil. Nunca um personagem foi tão falado, comentado, analisado, louvado e achincalhado sem critério nem senso de observação, sem comparações objetivas nem conceitos descritivos apropriados. Cada um exerce ferozmente, a respeito dele, a paixão humana de juntar palavras no vazio para obter, da contemplação da mera ordem gramatical, a sensação voluptuosa de ter dito algo de importante. Das muitas teorias que circularam sobre o personagem, talvez a mais imbecil seja aquela que o considerava um imbecil. Eu mesmo, confesso, me senti de início tentado a julgá-lo um incapaz, um trapalhão de comédia da Atlântida. Como tantos outros, fui levado a isso pela impressão da sua aparência entre desleixada e grotesca, da sua retórica populista, das suas hediondas metáforas futebolísticas, da sua deslalia renitente que trocava os SS por FF. Mas nenhum homem pode ser julgado pela falta de qualidades que nunca lhe interessaram. É preciso medi-lo pelo que ele tentou fazer e pelos resultados que obteve. E o fato é que, após um começo difícil, Lula veio caminhando de vitória em vitória, desnorteando os adversários, articulando com mão de mestre os grupos mais heterogêneos e os interesses mais incompatíveis, até concentrar nas suas mãos mais poder que qualquer dos governantes que o antecederam, reduzindo após oposições e transformando o Estado inteiro numa máquina dócil aos seus interesses partidários.
Isso ele quis fazer, e fez. Isso foi o objetivo da sua vida, e foi exemplarmente realizado. A seus inteligentíssimos e refinadíssimos desafetos só restou, como prêmio de consolação, a pose de desprezo fingido, camuflagem do ódio impotente. Como seria possível um tolo grosseirão ter uma carreira tão espetacular? A impressão visual era, sem dúvida, enganosa. Se comparassem o homem com personagens reais, em vez de modelos de perfeição estereotipados, perguntariam, afinal, que encantos físicos ou indumentários possuía Joseph Stalin? Que grandes tesouros de cultura havia na cabeça de Benito Mussolini? E qual é o problema com os SS e FF? Se Lenin jamais conseguiu pronunciar o R russo e seus discursos soavam como fala infantil. No mesmo intuito de depreciar o que não se consegue derrotar, mas indo um pouco além na presunção interpretativa, muitos liberais brasileiros, esses tipos sublimes, se viram levados a classificar Lula como populista porque lhes parecia inculto demais para ser comunista. Como falar em marxismo se Lula sequer leu uma página de Marx? Perguntava o indefectível Marco Antônio Villa, que não perde uma oportunidade de julgar o que não conhece. A premissa embutida na pergunta é que o líder comunista tem de ser um intelectual, capaz de orientar-se no mare magnum de O Capital e dar lições eruditíssimas sobre as 3 leis da dialética materialista. Um tipo como Plecano ou Caio Prado Júnior. Mas isso é a visão de um observador leigo. Dentro do movimento comunista, ao contrário, a condição de intelectual sempre foi um handicap, um sinal de alerta para o risco de hesitações pequeno-burguesas. Credencial infinitamente mais prezada do que isso era a origem proletária puro sangue. Nos meios comunistas brasileiros, atulhados de intelectuais pequeno-burgueses, a chegada de um genuíno líder operário recém-importado diretamente do ABC foi uma lufada de ar fresco, uma festa e um anúncio de melhores dias. Em contraste com o Sr. Villa, quem estudou a história do comunismo deve lembrar-se da figura do general Fernando Flores Ibarra, um dos líderes máximos da Revolução Cubana, amigo íntimo e homem de confiança de Fidel Castro, além de responsável maior pela matança de opositores, o que lhe rendeu o gentil apelido de Charco de Sangue. Pois bem, Flores não entendia uma palavra de marxismo-leninismo, não conseguia sequer ler Marx e Engels, e rindo muito, até se gabava disso em público. Se um exemplo um encontraria um não basta para impugnar a validade de um modelo geral, cabe lembrar o papel essencial desempenhado, no movimento comunista da África do Sul, por hordas de trabalhadores recém-egressos do meio tribal, que um historiador descreveu como incultos, mas possuidores de um elevado senso de solidariedade comunista. Inculto, mas possuidor de um elevado senso de solidariedade comunista é quase uma descrição literal do Lula. Foi ele quem, atravessando toda sorte de crises internas, conseguiu criar e salvar sempre a unidade do seu partido, depois a de um pool de partidos aliados sem afinidade ideológica nenhuma, por fim a da esquerda latino-americana inteira. Não há militante que, ouvindo dizer, companheiros, não se sinta incluído no grande abraço solidário de uma imensa comunidade combatente. Um líder político não se julga pelo seu grau de cultura letrada, nem pelas suas convicções íntimas, que permanecem para sempre impenetráveis, mas pelas forças históricas reais que ele encarnou e às quais imprimiu indelevelmente a sua marca pessoal. Quando Barack Hussein Obama disse de Lula, "Esse é o cara", ele sabia que estava diante da imagem suprema do comunismo latino-americano. Após ouvir as ponderações de tarimbados comunistas alemães sobre o fracasso do socialismo chileno, Roberto Ampuero escreveu: "Convenci-me então de que a esquerda chilena tinha sido guiada por políticos amadores e irresponsáveis, por marxistas de salão afetados de incontinência verbal, por ideólogos capazes de persuadir o seu país a dar um salto no vazio, por líderes incapazes de desenvolver um projeto viável e sustentável. O mesmíssimo diagnóstico aplica-se com perfeição ao governo João Goulart: bravatas, radicalismo verbal histérico, inabilidade de concentrar poder por meio de alianças e negociações, precisamente as falhas das quais não se pode acusar o Sr. Lula. A imagem que o Sr. Villa e similares têm do comunista típico corresponde precisamente àquilo que os comunistas de verdade chamam de marxista de salão. Daí deriva um segundo erro monumental na imagem que pintam do Sr. Lula. Poucas coisas neste mundo me irritam, mas uma delas é ouvir esquerdistas e direitistas, sempre unânimes na estupidez, dizerem que Lula traiu seus ideais. Uns tentam, com esse artifício verbal, salvar a honra da esquerda, maculada pelo descrédito atual do líder. Os do outro lado nem percebem que os ajudam nisso ao medir o chefe do mensalão na régua dos seus próprios valores proclamados, danando a reputação dele mas consagrando esses valores como medida absoluta das ações humanas e concedendo ao adversário uma vitória ideológica geral duradoura em troca de uma vantagem pontual momentânea. Em ambos os casos, é puro fingimento histérico,
Uns e outros não raciocinam a partir dos fatos e da história, mas das impressões que desejam incutir na plateia, das quais, para maior verossimilhança do efeito, tratam primeiro de imbuir-se a si próprios. Não são analistas políticos, são marqueteiros, interessados apenas nos resultados imediatos, totalmente insensíveis aos fatores de longo prazo. Para quem raciocina com base no estereótipo do idealismo comunista, uma autoprojeção do espírito pequeno-burguês que nada tem a ver com a realidade dos partidos comunistas, parece lógico que, se um político de esquerda vai para a cama com grandes capitalistas, comete adultério, mácula a pureza dos seus ideais. Na história real do movimento comunista, ao contrário, todo idealismo é considerado uma debilidade pequeno-burguesa, e a recusa de fazer alianças necessárias à concentração de poder um pecado mortal. Se você tem 4 inimigos, dizia Lenin, alie-se com 3 contra o quarto, depois com 2 contra o terceiro, depois com 1 contra o segundo. Quanto à intimidade com o grande capital, Stalin, nos anos 30, recomendava ao Partido Comunista dos Estados Unidos que deixasse de lado os proletários e tratasse de conquistar os corações e mentes dos ricos e importantes. Foi isso que mais tarde garantiu ao URSS o afluxo de dinheiro americano com que se construiu o parque industrial bélico soviético em tempo de reagir com sucesso à invasão alemã. Concentrar poder por todos os meios possíveis e imagináveis, inclusive mediante alianças com o inimigo de classe, é a obrigação número 1 de todo líder comunista. O sucesso que Lula obteve por esse meio é indiscutível. E é preciso ser uma espécie de PhD em idiotice para medir o coeficiente de comunismo na mente de um político com a régua de um estereótipo moralista pequeno-burguês. Mais idiota ainda é recusar-se a chamar um comunista de comunista enquanto ele não declarar que o é. Pois nada mais constante, na história do comunismo, do que a sua persistência em parecer outra coisa, em adornar-se com outros nomes: Fronte Popular, antifascismo, terceiro-mundismo, não alinhados, progressismo, trabalhismo, desenvolvimentismo, o diabo. Porém, o suprassumo da cretinice é contestar a fidelidade de Lula ao comunismo mediante a alegação de que é um larápio, um corrupto. Qual grande líder comunista não foi? Qual não viveu como um nababo enquanto seu povo comia ratos? Qual partido comunista subiu ao poder sem propinas, sem desvio de dinheiro público, sem negócios escusos, sem roubo e chantagem? Nada mais desprezível, nos meios comunistas, do que o moralismo pequeno-burguês que se apega às regras da decência formal em vez de seguir a moral marxista segundo a qual o bem é o que aumenta o poder do partido, o mal que o diminui. Corrupção? Ninguém expressou melhor a atitude comunista quanto a esse ponto do que o poeta oficial do Partido Comunista Francês, Louis Aragon. Corromperemos o Ocidente a tal ponto que ele vai começar a feder. Ninguém encarnou melhor esse propósito do que Luiz Inácio Lula da Silva. Pelo critério das ações objetivas, Lula entrará para a história como grande salvador e unificador não só da esquerda brasileira, mas do movimento comunista latino-americano, que sem ele teria ido para a lata de lixo na década de 90, como bem observou o comando das Farc em mensagem enviada ao 15º aniversário do Foro de São Paulo. Lula pode não entender grande coisa de economia marxista, mas em matéria de estratégia e tática foi o maior dos maiores, um autêntico mestre da duplicidade dialética. Chegou ao cume com uma habilidade impressionante, que o próprio Lenin aplaudiria, e cumpriu seu papel na transição revolucionária, instaurando a hegemonia, a concentração de poder político e econômico e o aparelhamento do Estado. Quem, na América Latina inteira, conseguiu fazer mais? Perto dele, Luiz Carlos Prestes e Carlos Marighella foram apenas amadores trapalhões, especialistas em fracasso. Comparem-no, até, com Fidel Castro. Após um começo espetacular, o ditador cubano, desde o fiasco da Olas com suas guerrilhas, se encolheu à condição de reizinho de um povo faminto e esfarrapado. Esquecido do mundo, encalacrado na sua ilha, frustradas todas as suas ambições de revolução continental, teria morrido entre espasmos de revolta impotente se Lula não salvasse do isolamento mediante a ideia genial do Foro de São Paulo, que realizou precisamente o que o generalíssimo jamais conseguiu: elevar ao poder os partidos comunistas e pró-comunistas nos principais países da América Latina. Não é de estranhar que essa construção tão laboriosamente erigida começasse a desabar justamente no instante em que Lula se retirou da presidência da República, deixando no seu lugar uma trapalhona autêntica, e, debilitado pela velhice e pelas acusações de corrupção, desacelerou suas atividades no Foro de São Paulo para dedicar tempo integral à crise da esquerda local e aos seus próprios problemas com a justiça. Sem ele, a esquerda latino-americana tem os dias contados. Todas as suas glórias foram obra dele, e sem ele vão para o beleléu. De longe, e sob todos os aspectos, Lula foi o maior e mais eficiente líder comunista que a América Latina já conheceu, o criador e guru de Chávez, Maduro, Morales e Tuti Quanti,
o articulador da estratégia unificada continental. A direita jamais conseguiu derrotá-lo porque jamais conseguiu compreendê-lo. E não conseguiu compreendê-lo porque insistia em descrevê-lo com os chavões jornalísticos do dia, em vez de medi-lo na escala maior da história. Nesse sentido, Lula foi, de todas as figuras públicas do Brasil recente, a mais digna de respeito. Não pelas suas virtudes morais, que inexistem, mas pela sua virtude no sentido maquiavélico do termo. Uma vontade de ferro aliada a uma flexibilidade estratégico-tática totalmente desprovida de escrúpulos e capaz, por isso mesmo, de dobrar a seu talante o curso da história, levando-a para onde bem deseja, ante os olhos atonitos de adversários sonsos que não conseguem nem mesmo descrever o que ele está fazendo. Não somente em escala nacional, mas continental, o homem que nada sabia de marxismo conseguiu realizar o objetivo de Antônio Gramsci, elevando seu partido às dimensões de um poder onipresente e invisível como de um imperativo categórico, de um mandamento divino. Ninguém, na política brasileira ou continental dos últimos 40 anos, pode se ombrear com ele em envergadura, em capacidade de ação eficaz, em amplitude das ambições realizadas. Os que empinam os narizinhos para depreciá-lo são como pulgas que criticam o cachorro que as transporta, sem saber para onde as leva. Sim, ele merece respeito. No mínimo, é como num filme que vi há tempos, cujo título me escapa, no qual o líder local de uma aldeia mexicana era tão temido e respeitado que todos o chamavam de El Mayor. E só na intimidade, a uma distância segura dos ouvidos do tirano, ousavam declarar o nome por extenso, El Mayor hijo de puta.